Graça e paz, irmãos. Família, né? Instituição divina. E para que nós, esse momento tão gostoso de estarmos juntos, temos o primeiro momento ali, na Ceia Ágape, e esse momento da família, e da grande família, né? O corpo de Cristo. E hoje, pela graça de Deus, temos essa liberdade, né? De estarmos aqui cultuando a Deus, estarmos reunidos na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor. Pelo menos uma vez por semana, no grupo lá dos missionários, a gente recebe mensagens, né, de testemunhos, de famílias, de missionários que estão em lugares em que não tem essa liberdade. Né, estão a chamada igreja escondida, a igreja subterrânea. Então, são situações em que eles não têm essa liberdade que nós temos. Né? Eu tenho um colega que a gente foi há cerca de 20 anos atrás, lá na África. Hoje, ele já foi deportado 3 vezes. Por estar pregando a palavra de Deus. E nós temos essa liberdade, não só no mês da família, não só no domingo, mas todos os dias. Né? E aí a gente voltando lá atrás para que nós tivéssemos esse tempo, né? Essa oportunidade aqui. Algumas famílias, lá em Atos, na igreja primitiva, eles foram desafiados, ensinados ali pelos apóstolos, né? Na doutrina dos apóstolos, que aprenderam com o mestre, né? Um seminário prático, teórico e prático ali com Jesus, passou para a igreja primitiva para que hoje, cerca de 2000 anos depois, nós pudéssemos louvar o nome dele. Vou ler apenas 2 textos aqui em Atos, para uma breve reflexão sobre esse desafio. Né? Atos 5, 42, diz assim, a palavra de Deus, na versão que eu vou ler aqui, diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Através da história, o Senhor levantou vidas, para que hoje pudéssemos ouvir e proclamar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, que a Tua palavra continue alicerçada em nossos corações, a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Alguns aqui disputaram com o sono, né? Para levantar hoje e vir para a igreja. Às vezes, alguns outros compromissos, né, que talvez tinha para fazer, mas hoje era o dia de estar na casa do Senhor, estar reunidos aqui no templo. E se a gente ler só esse versículo, sem ver o capítulo 4, diríamos que eles estavam na mesma tranquilidade nossa, não nos proibiriam de vir aqui, eles não estariam sendo proibidos, se ler só esse versículo. Mas no capítulo 4, eles foram presos, açoitados e foram ameaçados de continuarem anunciando a palavra de Deus. Mas todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. No grande centro, hoje na nave, né, na igreja modelo em células, e nas células, já existia. Já estavam ali de casa em casa, em meio às perseguições, em meio aos desafios enfrentados ali. Hoje, como falei aqui no início da fala, nós temos essa liberdade de exaltar o nome do Senhor. E somos missionários onde estamos. Né? Somos missionários onde estamos. Às vezes, quem cresceu aqui, aí a gente tem que voltar, né, Hudson? Crescer lá como embaixador do rei, ou como mensageiro do rei, desde o início ali, fomos ensinados, né, a andar nos caminhos do Senhor. São desafios que eu e você, assim como a igreja primitiva teve, de anunciar Jesus, o Cristo. E, às vezes, a gente vai, pelo menos, vamos dizer assim, na Igreja Batista, missionário, às vezes, a visão é daquele que está lá do outro lado do mundo. E a gente fica nessa situação, né, de orar, temos esse desafio, né, de orar, de enviar a oferta, mas sermos missionários onde estamos. Eu quero compartilhar aqui rapidamente, desde pequeno, desde embaixador do rei, a gente vendo aqueles desafios, eu vou ser missionário. Isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade de ser um missionário, mas com aquela visão lá distante, do outro lado do mundo. E outro dia, compartilhando com um missionário que já está no campo, nós trabalhamos junto antes dele ir para o campo, eu compartilhei com ele, falei, rapaz, às vezes nós temos que estar preparados. A Bíblia, Jesus nos desafia a ser missionário onde estamos. Às vezes, pensamos que seremos missionários só se formos distantes. E eu diria que Deus me deu 3 oportunidades de ir no continente africano, em 4 países diferentes. A minha esposa foi uma vez e tivemos ali aquela experiência, né, de viver aquele tempo ali. E ali, durante o período ali, que estávamos ali, sonhamos, eu e um outro colega, nós vamos vir para cá. Deus trabalhou essas situações em nós. Eu era de ver David Livingstone, né,
missionário, eu estudei sobre ele, e teve um congresso de missões modernas, que eu representei ele lá, com os trajes, eu e minha esposa, e Deus me levou, eu passei na estátua do David Livingstone, no rio, onde o rio Zambeze, eu falei, eu vou batizar meus filhos aqui, Deus vai me trazer para cá. Eu passei boa parte de onde ele passou. A última parte, que seria ir no campo de refugiados, com visto na mão, isso foi na época da guerra, no início dos anos 2000, e na última hora, eu fiquei 15 dias esperando para entrar no país, e não foi permitido. Com visto na mão, legal e tudo, eu tive que voltar. E isso, eu briguei muito tempo com isso, né? E falei com ele, olha, Deus prepara aqueles que vão para ficar. E Deus fez comigo, pelo menos até hoje, eu ainda espero ir para lá, né? Fez comigo, às vezes, como Moisés. Senta aí, Moisés, olha nessa esplanada, que vê tudo aquilo ali, você não vai para lá, não. Eu desagradei a Deus muito mais do que Moisés. Não sei, mais tarde Deus vai me levar para lá. Mas é o tempo de eu ser missionário onde estou. Essa semana, no ponto de ônibus, eu fui desafiado. Quando um senhor, já de idade, ele chegou, me dá um lugarzinho aqui no banco, no ponto de ônibus, e ele falou, pela idade, eu tenho preferência. Falou brincando, o senhor tem quantos anos? O senhor que estava do lado dele era mais novo, e eu era o mais novo, eu estou com 56. Ele pegou e falou, pois é, eu tenho preferência aqui, o ônibus. Ele falou brincando, né, de estar preparado. A gente vai morrer um dia, eu falei, pois é, e nesse dia que a gente tem que estar preparado. Um dia, Deus vai nos chamar, ou iremos gozar eternamente no céu, ou no sofrimento eterno. O ônibus veio e levou ele, foi uma mensagem que ele levou. Ele teve preferência de pegar o primeiro ônibus, mas vai com a mensagem. Cada um de nós, no trabalho, na família, em todos os lugares, nós temos o desafio de falar do nome de Jesus, de todos os dias, no templo e de casa em casa. E o resultado disso, a gente volta um pouquinho mesmo no livro de Atos, o resultado dessa atitude da igreja primitiva. Como viviam os novos convertidos? Atos 42 em diante, 2:42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Assim vivia a igreja primitiva. Em meio àquele turbilhão lá fora de perseguições, de ameaças, de prisões, de açoites, eles permaneceram unidos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Assim vivia a igreja primitiva. E o resultado disso está no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia, no nosso bom dia, boa tarde, no nosso trabalho, nós temos, através de um bom dia, a oportunidade de testemunhar desse Cristo, desse Senhor das nossas vidas. Esse que nos dá a liberdade. Resgatados, né? Fomos resgatados, fomos adotados, né? Como filhos do Deus vivo. E se a gente, por alguns segundos aí, você olhar para trás, as lutas, as adversidades, as dificuldades para tomar uma decisão ao lado de Cristo foram muitas, mas Deus te deu a oportunidade. E como aquela corrida de bastão, né? O bastão agora está em nossas mãos. Esse período que Deus nos permite viver. Eu gosto muito de um pastor, colega meu, que ele falou, aquele tracinho ali, lá nos túmulos a gente vê lá dia do nascimento e dia que Deus te chamar. Naquele tracinho, nós estamos naquele tracinho. E nesse tracinho, nós devemos nos espelhar aqui na igreja primitiva, buscar a direção de Deus e vendo esses desafios que eles enfrentaram, de levarmos a palavra de Deus através do nosso falar, do nosso agir, né? Várias famílias, né, estão precisando, né? A gente recebe muitos pedidos, né, 6 horas lá por mim, né, estarmos orando. Esse é o meu desafio, é o seu desafio como igreja, de estarmos ali como a ceia ágape, aquele momento de comunhão, e no meio das tempestades, das enfermidades, das tribulações, buscando a Deus. Um dia um rapaz falou comigo, olha, está acontecendo tanta coisa, né, que parece que Jesus vai voltar. Parece não, isso está voltando. São sinais, né, que vão acontecendo, e nós que, volto a dizer, que fomos ensinados no caminho do Senhor, ou que por um período da vida aí você se converteu, a responsabilidade é minha e sua, né, de todos os dias, no templo e de casa em casa, anunciarmos Jesus, o Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus ele nos abençoe, continue, né, nos abençoando, nos fortalecendo, nos preparando para os próximos desafios, né?